Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje nós estaremos trabalhando com a disciplina de língua portuguesa e hoje nós estaremos dando aula aqui de aumentativo e diminutivo. Mas, professor, o que é o aumentativo? O aumentativo significa que uma coisa considerada normal ficou grande, né? Então, aumentativo significa grande. E o diminutivo significa que essa coisa ficou pequena. Para a gente estar fazendo o aumentativo das palavras, dos substantivos, a gente pode estar utilizando a terminação ão, né, o sufixo ão, ou a gente pode estar utilizando palavras que indicam que essa coisa ficou grande. Tipo um exemplo, a palavra casa, nós podemos dizer casa grande, né, significa que é uma casa grande, então é um aumentativo de uma casa. E o diminutivo nós podemos estar utilizando a terminação inha, o sufixo inha, inho. Casinha, carrinho, pezinho, e isso representa o diminutivo. A atividade de hoje, que se encontra aí na página 65, ela vem para estar trabalhando a ideia de diminutivo e aumentativo. Vamos lá para a questão número 1. Leia a faixa a seguir, pendurada dentro de um supermercado. Então imagina que você entrou em um supermercado e nesse supermercado tinha essa placa aí na parede. Está escrito assim: Amigão, supermercados, Páscoa com precinhos especiais para você. Aí do lado tem um desenho de um carrinho de compra, amor no carrinho. Então eu quero que vocês observem bem essa imagem. Aí embaixo nós temos escrito assim: responda. E aí tem um pontinho. E diz assim: qual a intenção dessa faixa? Nesse pontinho aí vocês não precisam escrever nada no livro. Vocês vão apenas responder para a pessoa que está lhe ajudando. Mas já fazendo aqui uma ideia sobre a questão, qual a intenção dessa faixa? Então, por que vocês acham que essa faixa estaria dentro do supermercado? Com o que está escrito, com as imagens, por que você acha que ela estaria lá? Então, você pode estar respondendo isso só falando para a pessoa que está lhe ajudando. A questão número 2 já diz assim: leia e responda. Em nossa língua, há formas que indicam o aumentativo. Lembrando para vocês, aumentativo, uma coisa considerada normal ficou grande. E o diminutivo, uma coisa normal ficou pequena, das coisas. Letra A. Na mensagem da faixa, qual palavra está no aumentativo? Então vocês vão ler de novo, Amigão, supermercados, Páscoa com precinhos especiais para você. E do lado tem amor no carrinho. Então qual dessas palavras você acha que está no aumentativo? Uma coisa normal ficou grande? Aí vocês vão analisar e responder aí na linha. Na letra B diz o seguinte: e qual palavra está no diminutivo? Lembrando que o diminutivo é uma coisa que está pequena. Então vocês vão ler e vão ver o que é aí que indica que está pequeno. Na letra C já diz o seguinte: na sua opinião, qual a intenção do proprietário ao dar ao supermercado o nome de Amigão? E aí, por que vocês acham que esse supermercado tem esse nome? Essa resposta também não precisa escrever no livro. Aí vocês vão apenas estar falando a resposta para quem estiver lhe ajudando na atividade. Na letra D. A palavra carrinho pode ser a forma diminutiva de carro. Ou seja, né, a palavra normal, carro. O diminutivo de carro pode ser carrinho, né, um carrinho pequeno. Então, lendo de novo. A palavra carrinho pode ser a forma diminutiva de carro, para indicar tamanho menor de veículo. Na faixa, a palavra carrinho foi usada nesse sentido. Então, aquele carrinho lá de compra, vocês acham que ele tem o nome de carrinho porque ele é um carrinho pequeno ou é porque é o nome dele mesmo? É isso aí que está perguntando, vocês vão escrever aí na letra D. Depois que vocês fizerem tudo isso na página 65, nós vamos pular para a próxima página. E aí, na página 66, vamos dar continuidade à nossa atividade. Veja o seguinte: o substantivo pode passar a ideia de variação de tamanho. Veja, lembrando que substantivo
é o que nomeia as coisas, né? Os nomes. Então, ó, nós temos o substantivo aí, ovo. Ovo é um substantivo. Veja que é chamado de grau normal. A palavra ovo, casa, carro, está no seu grau normal, é como nós conhecemos. Aí, veja que passa o ovo vira um ovinho. Ó, ovinho indica tamanho pequeno, diminutivo. E do outro lado nós temos aí um ovão, indica tamanho grande. Veja que o diminutivo ele usou o inho e o aumentativo ele usou o ão. Aí tem assim: para indicar a variação de tamanho, os substantivos apresentam os graus aumentativo e grau diminutivo. Aí tem uma tabela, né, na questão número 3, vamos ler a questão número 3 para ver o que ela está dizendo. Questão 3. Descubra o segredo e complete o quadro. Depois dê título às colunas, de acordo com o grau do substantivo. Na coluna de vocês aí nós temos o primeiro quadrinho, né, em cima, esse rosinha, está completamente sem nada. Vocês vão fazer o seguinte, no primeiro aí vocês podem colocar grau normal, né, a palavra normal, pé. Ó, veja lá, pé, está no grau normal. Então você já pode completar aí, grau normal. Nos outros dois vocês vão completar ou com diminutivo ou com aumentativo, nessa parte rosa. Então vocês vão ver, a palavra está no diminutivo ou no aumentativo. Aí você coloca lá em cima. E para a gente ver, ó, nós temos aí, nossa tabelinha embaixo tem o nome cachorrinho. Antes de cachorrinho, qual é a palavra no grau normal que vai ser usada? E depois, se já tem cachorrinho, qual é o outro grau que a gente vai usar? Esse grau, cachorrinho, tá em quê? Isso mesmo, tá no diminutivo. E na frente a gente vai completar com o quê? Com aumentativo. Então tá faltando aumentativo. E o grau normal, como é a palavra normal? A palavra normal aí, ó, exemplo. Cachorro. Diminutivo, cachorrinho. Aumentativo de cachorro, cachorrão. E aí você vai fazer isso nas outras palavras. Ó, lá nós já temos o aumentativo, casarão. Então, aumentativo de quem, hein? Quem é a palavra normal? Casarão, casa. Isso mesmo. Então, você vai completar aí com casa. E o diminutivo de casa, casinha. Aí nós temos a primeira palavra já no grau normal, pé. Como é o diminutivo de pé? Pezinho. Como é o aumentativo? Pezão. E aí, embaixo nós temos completado narigão. É o que? Aumentativo. Diminutivo? Narizinho. Grau normal? Nariz. E o último aí eu vou deixar para vocês tentarem fazer sozinhos. Embaixo tem assim, dica. No quadro, os aumentativos terminam em ão e os diminutivos terminam em inho ou inha. Mas há outras formas de aumentativo e diminutivo. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? São palavras utilizadas para aumentar que a coisa é grande ou que a coisa é pequena. Tipo casa, pode ser casinha, casa pequena. Casarão, casa grande. Também vai representar o mesmo aumentativo e diminutivo. Na questão número 4 diz assim: marque as palavras terminadas em ão que não indicam aumentativo. Como assim, professor? Existem palavras que terminam em ão, só que ela não indica aumentativo. Não quer dizer que é uma coisa grande. Um exemplo disso que eu vou dizer para vocês, a palavra feijão. Feijão ele é pequeno, ele é normal, a gente considera ele normal e ele termina em ão. Então ele não está num grau aumentativo e ele termina em ão. Então é isso que vocês vão ver. Vocês vão marcar as palavras que terminam em ão, mas não significa que é um aumentativo. Um exemplo, canção. E aí, canção você acha que é aumentativo ou não? Feijão, olha o exemplo que eu acabei de dar, feijão. Ele termina em ão, mas ele não está no aumentativo. Casarão. E aí, casarão. Está no aumentativo? Se estiver no aumentativo, você não marca. Você vai marcar as palavras que terminam em ão e não representam aumentativo, como exemplo de feijão que eu acabei de falar para vocês. Limão. E aí, limão está no aumentativo ou é grau normal? Peixão. Olha aí, peixão. Aumentativo normal. Aflição. Aumentativo normal. Coração. Aumentativo ou é normal? Irmão. Então você vai marcar o X naquelas palavras que são
terminadas em ão, mas está em seu grau normal. E para a nossa atividade de hoje nós só temos isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido o que é aumentativo e o que é diminutivo. Qualquer dúvida pode entrar em contato, ligue ou mande mensagem no WhatsApp e até a próxima!